Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre ECD e hoje eu estou aqui com a presença do meu amigo Danilo Alves, um dos maiores especialistas nessa área, um cara incrível. Pessoal, mas antes de mais nada eu queria pedir desculpa a vocês por motivos de forças maiores aí, não podemos começar no horário previsto. Peço desculpa, mas como a live vai ficar disponível e a gente vai fazer aqui um bate-papo, mais falar sobre alguns erros recorrentes, tirar dúvida de vocês, e esse horário é um horário bom que as pessoas vão ter um pouco de disponibilidade aí, e a gente fazer essa conversa da maneira mais informal possível, o objetivo aqui é ajudar você nessa reta final com as suas dúvidas. E aí, Danilo, o que é que você trazer para o nosso público aqui do Conselho Regional de Contabilidade? Bom dia pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje nessa live aí com meu amigo Valdemir, para poder falar aí sobre o Sistema Público de Escrituração Digital, mais especificamente no projeto ECD, né, que está aí, como o Valdemir bem mencionou, no seu processo final de transmissão. Pessoal, e antes de mais nada, eu queria só registrar aqui com vocês o Danilo, até doente está, mas pelo alto comprometimento dele com a nossa classe, pela pessoa que ele é, aqui se compareceu, está aqui com a gente. Danilo, muito obrigado, antes de mais nada, você é um cara que eu admiro particularmente, viu? Pessoal, e é o seguinte, a gente queria falar mais sobre esse momento, os principais erros que temos visto aí, o que a gente pode ajudar você nesse exato momento, o que você não pode deixar de verificar, o que você acha mais importante nesse momento, Danilo, nesse momento especificamente de agora, que estamos numa reta final, que a gente não pode deixar de verificar na sua opinião. Bom, que nós não podemos deixar de verificar de forma alguma é quem está obrigado de fato à entrega da ECD. Então, para isso nós tivemos aí a Instrução Normativa 1774 de 2017 e tivemos algumas alterações posteriores. Então, via de regra, todas as empresas do lucro real aí estão obrigadas. Empresas do lucro presumido, nós tivemos algumas pequenas alterações. Então, as empresas que distribuírem lucro acima da regra de presunção estarão elas obrigadas à entrega da ECD, e as que se atêm à prerrogativa do caixa estão desobrigadas aí da entrega. E é interessante também falar sobre essa obrigatoriedade, né, Danilo? Que é o primeiro passo de tudo, é saber se você está obrigado. Mas, pessoal, antes de mais nada de falar desse quesito de obrigatoriedade, também é interessante se comentar aqui, que na minha opinião, Danilo, a melhor forma de você hoje ter os seus documentos registrados contabilmente é através da ECD, porque tem até uma instrução normativa da Receita Federal, do Conselho Federal de Contabilidade também, que fala, uma vez que você tem essas informações em maneira digital, em qualquer processo de fiscalização, seja ele pelo nosso órgão regulador, que é o Conselho Federal, ou seja pela Receita Federal, você tem que disponibilizar essas informações. Ou seja, de qualquer maneira, nós temos que ter essas informações disponíveis tanto para um Conselho de Contabilidade, quanto para a própria Receita Federal. E o mais interessante a ser colocado aqui especificamente, também que eu sempre trago isso e digo muito assim, a contabilidade ela é a mãe de tudo, ela é a base de tudo para todo o processo de gestão de uma empresa, até mesmo para a questão tributária que a gente tanto se dedica, né? Que é a questão do Código Civil, que diz que toda empresa, fora a exceção do MEI, está obrigada a ter os seus registros contábeis ali, né? E não tem ali para onde correr a não ser seguir essa questão do Código Civil. Aí nós temos o nosso Conselho Federal de Contabilidade, que disciplina a contabilidade do Brasil, que é a instituição responsável por isso. E aí a gente tem ali uma faca de dois gumes, por dizer assim, bem simplesmente a Receita Federal nessa questão. Não é isso? Verdade. Tanto que na instrução 1774 de 2017 eles deram um susto na gente, né? Todas as empresas são obrigadas a entregar a ECD, né? Exceto, aí vira aquela relação contrária. Ele relacionava quem estava obrigado, né? Aí ele passou agora a relacionar quem não está obrigado. Foi só isso que mudou ali, basicamente. Perfeito. Deram um susto, aí depois aliviaram, né? Exato. Isso trouxe um pouco de desabafo, mas como o Valdemir falou, quando a gente se propôs a entrar nesse mundo contábil, uma das nossas funções é fazer a contabilidade para poder fornecer a informação para a tomada de decisão. Então não existe ninguém que será melhor beneficiado do que o próprio contribuinte fazendo a contabilidade. E com o advento da ECD, ele vai ter a substituição dos livros que eram obrigados no formato de papel
para o formato digital. Então isso traz uma facilidade na movimentação dessas informações. Verdade é que nós devemos ter uma atenção redobrada, tendo em vista que as informações agora são digitais, que elas serão cruzadas através de sistemas que são sistemas bem avançados da Receita Federal e também dos demais órgãos. Danilo, uma coisa interessante para a gente poder comentar aqui é sobre erros, né? As pessoas elas sempre buscam saber quais são os principais erros, e aí você me trouxe um ponto bem interessante, que é referente aos livros que eram em papel, agora são em digital, né? Nesse processo, aí muita gente pergunta, olha, até ano passado eu fazia em papel, levava para a junta comercial, registrava esses livros e por aí vai. Não, tudo bem. Qual é a numeração agora que vai ser digital? Continua na sequência ou começa de novo do início porque ele agora virou digital? Pronto, é o número do livro, né? Continua a sequência. Continua a sequência, porque a empresa permanece. Então, isso é muito importante a gente falar, porque é uma dúvida muito recorrente, sabe? E é uma coisa simples. E bem interessante também, Danilo, eu acho que foi em... Acho não, tenho certeza, foi em 2017, toda a autenticação dos livros deixou de pagar aquele DAI que a gente pagava antes de mandar a ECD. Ali que a gente mandava o registro. E aí o interessante que é o seguinte, que a partir daquele momento, os livros passaram a ser reconhecidos automaticamente. Verdade. Através da transmissão. E por esse motivo, acabou-se ali de tirar as pendências, aquela suspensão, não tinha uma análise mínima que as juntas comerciais realizavam para a aceitação desses livros. O que acontece que também, se a gente for ver o status dessa estatística de 2016 para trás, é o que eu falei numa live recente que eu fiz, é que tem um mercado enorme a ser trabalhado aí, porque de 2016 para trás você consegue verificar o tanto de livros que não foram autenticados, o tanto de livros que tinham erros e não foram aceitos, o tanto de livros que foram substituídos. E aqui é um tópico que a gente vai deixar para o final, é a substituição, porque está um anseio aí sobre isso, falar sobre esse tópico, não é? Verdade. Perfeito. Danilo, o que você acha hoje referente aos blocos ali, como é que eles se compõem e o que é que você acha que hoje a gente fala muito referente ao impacto disso futuro para o setor contábil? Pronto. A atenção que a gente tem que ter, e isso vale muitas das vezes para qualquer projeto do sistema público de escrituração digital, é na questão da conciliação das informações. Então, quando a gente trabalha com sistemas frente de loja ou com sistemas contábil, a partir do momento que nós geramos essa informação para outro sistema, a exemplo aí o nosso PGE, que é o Programa Gerador de Escrituração, que é o programa responsável por onde a gente vai transmitir o arquivo do SPED, é necessário se fazer uma conciliação entre esses dois sistemas. Então, o que eu noto bastante é que não há essa conciliação, essa verificação se a informação está correta nos dois sistemas. Então, nós encontramos muitos erros básicos, por exemplo, frisando aí uma declaração, uma demonstrativo, por exemplo, o balanço, a DRE, a nota explicativa. Muitas das vezes, ao gerar esse arquivo e mandando para o PGE, essa informação não consta dentro da declaração, consta no seu sistema, mas não consta na sua declaração. Ou seja, você não está passando essa informação para o governo, mesmo essa informação tendo sido feita. Ou seja, isso pode lhe trazer um certo prejuízo futuramente, porque você tinha aquela demonstrativo pronto, mas você não transmitiu para o fisco. Então é necessário se fazer a conciliação dos dados que você está obrigatório, balanço, DRE, nota explicativa, DMPL, DFC, esses demonstrativos que você está obrigado, que não mudou a regra antiga, agora só o formato que é diferente, que você vai informar dentro da ECD, deve ser transmitido e verificado se encontra dentro do layout da FD. E quando eu digo dentro do layout, mais especificamente aí da SD, eu estou me referindo se essa informação consta dentro do programa gerador da escrituração. E é bom falar sobre isso, Danilo, que essa conversa que a gente tem aqui nesses momentos da live do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Ceará nos proporciona de fazer um bate-bola bem interessante. Tu vai falando e vai me recordando algumas coisas, sabe? Falar sobre o que o Danilo aqui com mais ênfase falou sobre os demonstrativos.
Quais são os demonstrativos que a gente está obrigado a fazer anualmente, né? Deveria ser mensalmente, como uma forma de gestão, sim, mas no mínimo anualmente para os clientes. É uma DFC, o ADMPL, o balanço, a DRE, todas as demonstrações contábeis obrigaram a legislação do Conselho Federal de Contabilidade, que as empresas lá têm que mandar e têm que ter. E como é que essas demonstrações contábeis são autenticadas? Através do envio do SPED contábil, se você está enviando a ECD. Então, isso é um ponto muito relevante que você tem que observar. E vai lá no bloco J, não é, Danilo? Sim. Junto com todas as notas explicativas. Aí, pessoal, eu digo muito assim, Danilo, eu parei na área fiscal por necessidade de a gente ter de mercado. Eu não sei desde quando, mas desde 2009 eu trabalho com SPED. Sim. Desde quando eu trabalho com SPED? Mais ou menos esse período. Desde sempre. Desde sempre. Entrei na profissão, meu primeiro estágio foi sobre SPED. Pronto, tô aqui desde 2009 trabalhando com SPED, agora teve as fases de todos os SPED até chegar ao SPED contábil. E quando chega no SPED contábil, o que eu vejo de fato também é um ponto que eu considero muito quando eu dou uma aula, ministro um curso, a gente faz bate-bola, é o seguinte, olha, verifica se todas essas demonstrações que o Danilo citou para ti está batendo com o teu sistema de demonstração. Imprime as duas, faz a conferência de valor a valor, de registro a registro, para que você tenha de fato a precisão ao declarar. Porque, como eu estou criando a expectativa aqui sobre substituição, só vamos falar no final, que não é retificação, é substituição, e aí a gente vai passar mais informações sobre isso. Mas tenha a ciência dessa conferência antes de transmitir essas informações. Que uma vez transmitir essas informações, não é simples retificar, tá certo? Não é simples você alterar aquilo dali. E o mais importante, faça que o balanço e a DRE represente a realidade econômica e patrimonial da empresa, do seu cliente. Olha, Danilo, eu vi na auditoria que eu vi um SPED com um caixa de 8 milhões. A empresa nem faturava 8 milhões. Então são vivências que a gente pensa que não existe mais, até chegar uma consultoria, até a gente for verificar algumas informações, e as pessoas continuam com esses erros. Então, pessoal, momento de ECD é verificar se o patrimônio da empresa e o resultado econômico da empresa condiz com o que a empresa teve ali de operações. Tem que ter essa análise, tem que fazer essa verificação que o Danilo citou aqui, verificar o que tem no sistema, verificar o que tem na declaração, ver essa conformidade antes de transmitir. E se há alguma necessidade de nota explicativa, tem que mandar lá no grupo do J, no bloco J800, correto, Danilo? Sim. Falando que essa nota explicativa e por que teve essas necessidades, tá bom? Isso é muito importante. Quando a gente pensa em ECD, automaticamente a gente pensa em ECF, Danilo. Verdade. Frisando aí o ponto que o Valdemir estava falando, é essencial essa conferência. Tendo em vista, a gente fala muito nisso na ECD, e vamos já entrar um pouquinho aí na ECF, porque a gente tem que falar quando a gente fala de ECD, a informação que nós estamos mandando lá dentro da ECD, ela é uma informação que ela pode estar toda correta ou pode estar toda errada. Quem vai fazer essa auditoria somos nós, então temos que fazer essa conferência. Eu costumo dizer que o projeto da ECD, ele é um projeto que ele aceita muita informação. Então, se você pegar uma receita de bolo e anexar na sua ECD, você vai conseguir transmitir essa receita de bolo. Então, isso traz uma atenção muito grande, tendo em vista que essa informação agora é digital. Os sistemas podem fazer diversos cruzamentos dessa informação, sem muito trabalho. Então, quando era a declaração antiga no formato do papel, demandava de uma quantidade de profissionais muito grande para fazer essa auditoria. A informação digital não. Nós podemos se utilizar aí de diversos mecanismos para fazer essas pré-auditorias. E hoje no mercado nós temos muitos sistemas, né, que fazem essa pré-auditoria, como os sistemas do Auditor, IOB. Temos vários sistemas aí no mercado que pode fazer esse trabalho juntamente aí com o contador, que jamais será substituído, porque vai ser o principal responsável para fazer essa auditoria. E quando... Deixa eu só puxar um gancho desse aqui que o Danilo falou aqui. Eu queria só frisar isso, que o Danilo falou que o contador jamais será substituído.
Eu concordo com você, Danilo, em todas as suas palavras, toda essa maneira de você pensar e falar nesse motivo. Sabe por quê, pessoal? Quem dá confiança e credibilidade aos registros das informações somos nós como profissionais. O que tem que entender é que nossa profissão tende a evoluir e essa evolução é natural como qualquer meio de mercado, Danilo. Verdade. E eu achei esse seu comentário incrível e concordo plenamente com ele. O contador jamais será substituído. Verdade. E aí a gente tratou, o Valdemir citou um pouco a SCF. Por que a gente citou a SCF? Como eu mencionei para vocês, a SCD, eu consigo anexar qualquer tipo de demonstrativo, mesmo que não seja um demonstrativo. Então eu posso anexar qualquer coisa ali, eu consigo transmitir. E quando a gente fala que é preciso observar a SCF, é porque todas as empresas que são obrigadas à entrega da SCD terão que recuperar a SCD dentro da SCF. E a SCF era uma declaração a nível de Receita Federal bem mais detalhista, bem mais eficaz. Ou seja, ela vai fazer vários cruzamentos da informação. Então, você pode não ter nenhum erro dentro da tua SCD, mas quando você chegar lá na tua SCF, você pode ter várias advertências, vários problemas que você não identificou na sua SCD, e isso pode fazer com que você tenha uma necessidade de substituir a SCD. E isso não é bom para ninguém. Como o Valdemir falou... A gente vai fazer um bate-papo agora sobre isso. Eu pedi até para você segurar, mas antes de mais nada, queria só comentar ali que o nosso amigo Pinheiro Júnior, que é conselheiro, tá aqui assistindo a gente. A Augusta, nossa vice-presidente do desenvolvimento institucional aí. A Augusta tem feito um brilhante trabalho, tá certo? Quem mais ali, pessoal? Nosso colega João Paulo de João Paulo é uma referência na região. João Paulo é um campeão demais. João Paulo, muito bom ter você aqui. Eu vi também que tinha o Nagel, que é nosso delegado. Nagel faz um brilhante trabalho, né? De Camusim. Nagel, você é muito fera. Graças a Deus temos você na região para nos ajudar no nosso trabalho federal. Nosso gestor, Evaldiano. Evaldiano também tá aqui. O Orlando também tá assistindo a live aqui. Rapaz, que honra, viu? Ter esse pessoal aqui assistindo essa live, a gente podendo comentar e levar mais informação para todo o público da contabilidade. Mas Rodrigo. Quem mais? O Rodrigo aqui. Rodrigo Lima também entrou aqui. Rapaz, tá muito bom esse momento. Ali a Maiara, sua noiva. Sua noiva não, sua mulher agora. Pessoal, esses momentos são muito bons porque são descontraídos. O objetivo aqui é ajudar a sanar a dúvida. O Danilo tava falando da SCF, do impacto que a SD vai ter na SCF. E aí, Danilo, eu quero te fazer uma pergunta. E a gente vai fazer um bate-bola interessante para entender essa correlação desses impactos que as pessoas não veem. O primeiro delas é se eu mandar a minha SCD atendendo os padrões de necessidade do SPED, nós sabemos que vai chegar lá. Eu posso fazer meus encerramentos contábeis de várias maneiras. Mensal, tá certo? Anual, trimestral, bimensal. Todos eles vão refletir os meus dados financeiros. Isso não tem nenhum problema para a SCD, correto? Sim. Já quando eu pego esse tipo de encerramento e tem uma empresa, vamos supor, do lucro presumido, qual é o tipo de encerramento que você acha aí que seria mais adequado para não dar conflito nessa parte que é simples, mas que os erros persistem? Geralmente a gente teve um problema muito grande quando começou a SCF para lucro presumido, porque a gente estava acostumado a fazer na SCD o encerramento anual somente e na SCF o encerramento trimestral. Então o que acontecia quando unia essas duas declarações? O sistema dizia que os saldos não estavam batendo, né? Lógico que uma mistura de um encerramento trimestral com encerramento anual vai dar algumas divergências. Então o próprio manual, nesta situação, ele diz que a gente pode fazer os ajustes lá no bloco K, né? Então lá no bloco K a gente vai fazer alguns ajustes. Ou também eu posso exemplificar e apresentar, por exemplo, 4 balanços, encerramentos trimestral e um anual, atendendo a legislação aí societária e atendendo a legislação fiscal na SF. O que eu não posso deixar de fazer é atender a legislação. Então eu tenho que ter o nosso encerramento anual lá na SCD. E aí é interessante comentar o quê? Que nesse momento você já tem que ter feito o plano referencial. Sim. Se você não tiver feito o plano referencial, aí de fato você vai ter um trabalhinho bem considerável a mais nesse momento, né, Danilo? Verdade. Então assim, pessoal, se não fez, corre e faça o plano referencial. E o ponto mais importante de se falar no plano referencial é que ele é a base, mas ele é a base mesmo na construção para a SCF. E lembrando o seguinte, que o plano referencial tem os seus blocos
sobre grupo de conta, grupo econômico, qual é a segmentação. Lá no bloco referente às imunes isentas, nós temos a PJ geral do lucro presumido, a PJ geral do lucro real. Então, entenda isso, porque esse plano referencial é a base para a ECF, uma vez que você está transmitindo a ECD. E uma vez que essas dão incompatibilidade essas informações, quando você vai verificar os saldos na ECF, vai dar problema na apuração do imposto de renda, no cruzamento dessas informações. E lembrando que essas declarações são em conjunto, elas são correlacionadas. Não apenas, eu digo muito, Danilo, que a percepção nossa ainda é muito assim, ó, as minhas declarações que eu estou enviando para o fisco. Então todas elas têm que correlacionar os seus saldos. Sim. Só porque a gente esquece dos clientes, dos fornecedores, dos bancos, que também estão mandando essas informações, que fizeram operações conosco. Que cruzarão com as nossas. Exatamente. Então esse é um ponto também que a gente tem que falar aqui, debater, você tem que entender isso de uma vez por todas e não cometer esses erros desses encerramentos. Da mesma forma é para o lucro real. Sim. Dependente do modelo que você tem adotado, né, Danilo? Aí nós temos dois modelos. O trimestral, o anual, né? E o anual. E a forma desses encerramentos para ir fazendo as apurações. Se vai ser suspensão ou redução. E lá você vai justificando na apuração do imposto de renda. Sim. Então tem um confronto direto aí com a ECF, né? É importante frisar essa questão do plano referencial de contas, que na ECD eu não sou obrigado a informar o plano de conta referencial, mas como o Valdemir bem frisou, ela terá um impacto direto dentro da ECF. Então, quanto antes a gente fizer esse ajuste e a referenciação, que é o nosso DIPARA das contas, para o plano de conta referencial, é essencial para uma boa gestão aí dessas informações. Como o Valdemir bem mencionou, essas informações do contribuinte serão cruzadas entre elas e também serão cruzadas com informação de outros contribuintes que tiveram alguma relação com esse contribuinte. Então essas informações serão cruzadas das mais diversas formas possível. Então o SPED ele se trata de um grande banco de dados da Receita Federal e ela vai se utilizar dessas informações da maneira que melhor lhe convier. Então o contribuinte tem que ter essa atenção de que essas informações elas são cruzadas. O que acontecia muito, como o Valdemir mencionou aí, a questão do caixa de 8 milhões. A empresa informava, por exemplo, um estoque no SPED fiscal e outro estoque na contabilidade, totalmente divergente, que não guardava aí uma igualdade, né? Uma relação entre esses valores. Então, qualquer informação que vá se repetir, um faturamento ou o que quer que seja dentro das suas declarações, tem que guardar essa conformidade, porque você terá divergência quando essas informações forem cruzadas. E isso está trazendo muitos autos de infração aí no sistema público de escriturário. Aí eu digo, passei para que é mais básico do que um cruzamento de informações do que o faturamento, que vai no SPED fiscal, vai no SPED de contribuição, vai na ECF, vai na ECD. Para que é mais básico isso? É o mais básico de todos, é o faturamento. E eu digo que não é tão básico, mas tem muito impacto também, é interessante comentar, é referente ao imobilizado. Verdade. A forma de depreciar o imobilizado, eu já vi vários casos interessantes. Dependendo da forma da planilha ou do sistema que você utiliza, acaba que sem querer acelerando a depreciação. Verdade. E aí comete erros. Pessoal, é inúmeras as coisas que você tem que ter atenção. Mas se você tem uma contabilidade bem feita, se você está bem estruturado, seguindo um modelo ali adequado para atender essas obrigações acessórias, e eu falo até mais, sabe, Danilo? Eu digo que as obrigações acessórias, se você ler os manuais, se você pesquisar ali como a gente pesquisa, e começa a verificar, lá tem muita informação para que você possa se utilizar no dia a dia. Eu estava até conversando com um menino que faz os encerramentos, que é o Charles, lá no escritório, e depois fico revisando alguns trabalhos junto com ele, pra gente ter aquela dupla checagem, né? Pra gente, terminei, o layout foi atendido e acabou a situação. Não é assim. Não é só o layout ser atendido e ser validado com sucesso, e o problema é esse sucesso, onde é que ele vai parar, né, Danilo? O validado com sucesso é um perigo, né? Tem que ter muito cuidado com esse sucesso, eu digo muito, esse sucesso nem sempre é tão bom quanto se espera. Pessoal, nessa perspectiva de trabalho, é o que a gente tem que ter em mente, que essas informações vão ser recepcionadas, vão ser trabalhadas por alguém, chamado Receita Federal, que já tem um grande banco de dados e elas têm, já tem uma certa experiência desse trabalho. A expertise é muito grande, ele já, pelo menos os principais projetores desse
Sistema Público de Escrituração Digital, ele já tem aí uma questão de conferência já bastante eficaz. Às vezes as empresas confiam que nunca foram fiscalizados, mas não é que o governo não tenha todo esse cruzamento. Verdade é que ainda 95% das empresas mandam informação errada no SPED. Agora, não é viável para o fisco estar autuando todas as empresas. Imagina aí se todas as empresas fossem autuadas, mas os sistemas do fisco hoje têm o poder de fazer isso. Então, é necessária essa conferência. Eu costumo dizer que logo que saiu o SPED, aquela mensagem, o arquivo foi validado com sucesso, era motivo para a gente fazer uma festa. Fechar o escritório, né, fazer um churrasco e comemorar todo mundo. Mas hoje aquela informação não vale mais de nada, né? Era um desespero, né? Rapaz, era um desespero para chegar no validade com sucesso. Eu me lembro muito, Danilo, que as pessoas quando chegaram no validade com sucesso, ali do arquivo da informação, né? Elas nem conferiam o saldo das contas. Então você que está assistindo essa live não vai deixar de conferir o que tem no seu sistema contábil com o que está na sua declaração. Se o seu balanço lá no caixa, lá no o seu imobilizado, lá no seu passivo, lá no seu patrimônio líquido está igual com a ECD. Você não vai deixar de fazer isso de forma nenhuma. Da mesma forma na sua DRE, tá certo? Da mesma forma na sua DFC, da mesma forma na sua DMPL. Então, todas essas declarações eu tenho certeza que você vai conferir nesse momento. Não vai só contar com o sucesso da validação do nosso arquivo aqui. Verdade. Pessoal, nesse ponto, falando sobre ECD, o que a gente pode mais ressaltar, Danilo, pro pessoal? Bom, antes disso, eu gostaria de mandar um abração aqui para Patrícia Alves, né? Participa aí junto conosco na comissão do SPED. Nedsley, né? Um abração aí, o Otacílio. Otacílio é nosso vice-presidente de fiscalização e tá fazendo um brilhante trabalho lá no conselho. Otacílio é campeão demais, Valentim. Chama ele só de Valentim. A Maurinete. Maurinete também, que é nossa conselheira. A Cláudia Dias também. Rapaz, todos os nossos conselheiros fazendo presente aqui. Que honra desse público aqui. O Rony é um amigo muito querido. A Cláudia Dias ali, mandando os parabéns pra gente. Que bacana, pessoal. E pode mandar suas dúvidas aí, que a gente vai tentar aqui sanar essas dúvidas de acordo com o que o nosso conhecimento nos permite, né, Danilo? Pessoal, mas voltando aqui, Danilo, para nossa pergunta. Sim. O que é que você acha mais interessante? A nível de ECD, pessoal, a ECD não mudou muito. O que nós estávamos obrigados na escrituração em papel, que a gente escriturava na junta, todos aqueles cuidados que a gente tinha que ter, a gente tem que ter ele dentro da ECD. O que mudou é só que o formato é digital. Então eu tenho que ter o cuidado como eu vou escriturar a minha nota explicativa, os meus lançamentos contábeis, a minha escrituração como um todo, a estrutura do meu balanço, a estrutura da minha DRE. Todos esses cuidados, se eu estou ou não obrigado a informar, por exemplo, uma DMPL, uma DFC, qualquer demonstrativo que as empresas estejam obrigadas. A mesma legislação que era adotada, que era cobrada aí pela junta comercial e pelos órgãos competentes, não mudou nada disso. Exato. A informação é a mesma. E só falando também, então, teve das atualizações recentes, né, Danilo? Pra gente deixar passar aqui, que é a questão das imunes isentas, que subiu o teto agora, né, para 4.800.000, correto? Bom, é verdade. Então, as empresas que faturavam imunes isentas, que faturavam até, ou melhor dizendo, recebiam recursos até 1.200.000, o prazo foi repassado agora para 4.800.000, ou proporcional. Digamos que a tua empresa abriu em junho, então você vai dividir aí 4.800.000 por 2, né? Porque vai ser correspondente a 6 meses. É 400.000 por mês, poderia dizer assim. De acordo com o seu mês, com um período que a sua imunizeta, a sua instituição sem fim lucrativo ali passou a ser aberto ali pelo seu CNPJ, você pega a data da abertura e multiplica por 400 pelo final do mês, você vai saber qual é o seu proporcional. E essas subvenções, pessoal, é interessante a gente falar o quê? O que é subvenções, por conceito de imunizenda? É todos os recursos que entrou dentro para a gestão daquela entidade sem fim lucrativo, tá certo? Então, se todos esses recursos chegam a 4.800.000, você vai estar obrigado a declarar a ECD, tá certo? Não vão mandar ECD, mas você vai precisar mandar lá para a sua junta comercial. E é bom, falando também de junta comercial, é que a gente pode falar que hoje os arquivos, a maioria das juntas também são digitais, só que é em PDF, para autenticação, né? Exatamente.
É a evolução, né, pessoal? A evolução não tem como escapar, a gente tem que procurar se adequar o mais rápido possível, porque ela vai chegar em algum momento. Então hoje, praticamente todos os processos estão em seu formato digital, né? Falando aí também, já pegando o gancho da obrigatoriedade, né, da ECD, as empresas também podem estar enviando a sua ECD de forma facultativa, mesmo que depois de fora do prazo de obrigatoriedade, que é o nosso prazo agora, é 31 de maio, né? 31 de maio. Então, não esqueçam, nosso prazo final de entrega aí da transmissão da ECD é até o dia 31 de maio. E eu digo muito, sabe, Danilo, também nesse quesito. O pessoal fala assim, rapaz, eu não consegui encerrar. Eu disse, rapaz, em maio você ainda não conseguiu. Acontece, né, Danilo? A gente sabe que no nosso mercado, algumas empresas, infelizmente, não estão tão atentas às demonstrações contábeis para tomar a decisão, apesar da sua extrema relevância de fato. E aqui eu falo com toda a franqueza do mundo, pessoal, eu não conheço gestão financeira, que gestão para mim você tem através de números. Verdade. Se você não tem gestão de números, você tem um paliativo ali, qualquer coisa, mas você não tem eficiência na sua tomada de decisão. E a contabilidade traz isso de fato. Então, mas se você não conseguiu encerrar a sua ECD, aí eu digo o seguinte, até de maneira bem informal, Danilo, pelo amor de Deus, não mande a sua ECD de qualquer forma, não só transmita essa obrigação acessória para cumprir esse prazo. Porque a gente já vai falar sobre substituição e vocês vão entender o que não é tão simples. É melhor pagar a multa do que mandar no prazo e depois querer substituir alguma coisa dessa forma. Porque ali liga um alerta, como é que você em maio, 5 meses após o encerramento de um ano, você não está com as informações encerradas? Como é que você não finalizou o seu balanço, o seu DRE? E isso a gente tem que ter muito consciente junto aos nossos clientes, né, que trabalham nessa área. Você tem que entender disso e saber de que é a responsabilidade. Se ele não cumprir o prazo, pessoal, nós como os contadores não podemos estar mandando informações erradas para os órgãos reguladores. Isso é uma coisa que já deve estar superada pela nossa classe nesse sentido, porque ali vai estar a sua assinatura como contador, você validando aquela estrutura financeira daquela empresa. Então você não pode mandar a ECD sem de fato você não considerar aquele encerramento contábil do exercício da empresa, do balanço e DRE. Sem falar das penalidades que mudaram, né, e são altíssimas. Perfeito, a Rayane estava lembrando aqui já. Mas diga lá. 0,02 por dia de atraso, né? Então a multa da ECD e da SF, tanto no que diz respeito aí ao atraso, como também na incorreção das informações, como o Valdemir falou, não é bom você mandar essa informação que não esteja conferida de fato, mandar de qualquer forma. Além disso, ainda tem a multa de 0,02% aí por dia de atraso na entrega da ECD e da SF. E tem outras multas também por registros errados, tá certo? Tem vários tipos de multa. A gente pode fazer o seguinte, pessoal, para não ser impreciso aqui com vocês, podemos colocar na descrição, mandar no e-mail, que a gente pede sempre para o conselho retransmitir essa live, mandar um disparo de e-mail. A gente pode colocar lá as obrigações, as demonstrações contábeis para vocês, para a gente não ser impreciso também nesse momento. Porque de acordo com o porte da sua empresa, você vai estar obrigado a uma determinada estrutura de demonstrações. Sim. Tá certo? De acordo com o que for ali omisso na sua declaração da sua ECD, e de acordo com o que for a forma, tem as multas, e tem 4 tipos de multas diferentes agora, né, Danilo? Verdade. Nesse exato momento. Então, para a gente não ser impreciso, a gente prefere colocar aqui na descrição, a gente manda para a nossa assessoria. O portal do SPED, né, já está lá disponível. Já tá, exatamente, já está lá. Alterações. Logo nas páginas iniciais do portal do SPED está disponível também essas multas e essa nova alteração aí que das imunes isentas que passou de 1.200.000 para 4.800. Só frisando ali também, o nosso colega Victor Lopes, né, tá pedindo atenção ali. Abração, Victor. O Vitor faz parte também da comissão do Conselho Regional de Contabilidade. A gente aqui no Conselho incentiva muito a participação, porque profissionais como o Vitor, como o Ciro Mariano, como o Rondinelli, fizeram e fazem um grande trabalho, o Felipe também. A Patrícia, que estava aqui agora, que a Patrícia é a coordenadora da comissão do SPED agora atual. Então, são pessoas que de fato ganharam notoriedade pelo brilhante trabalho que foi fazendo aqui, mas
Pessoas como o Danilo teve também esse desenvolvimento da comissão do SPED, essa autoridade, tantos outros profissionais que passaram pelo conselho e ganharam nome a nível nacional, né? Verdade. E você é um bom exemplo disso. Eu digo muito que o Ceará é um exportador de contadores para o Brasil, bons contadores, Danilo. Isso a gente escuta muito nos estados aí afora, que realmente o Ceará é um exportador aí de talentos. Né? Talentos na área de contabilidade. Olha, nossa terrinha aqui tem conhecimento da nossa profissão e tem muito que a gente pode agregar. Pessoal, e aí é o seguinte, agora a gente vai falar um pouco sobre substituição. E é bem importante frisar, substituição não é retificação. Perfeito. E o outro ponto é que uma vez que esse arquivo, você mandou esse arquivo errado e quer substituir, o prazo é até o ano seguinte a substituição. Por exemplo, a substituição de 2017 você só pode realizar até o final do prazo agora de 31 de maio de 2019. Isso é muito importante ser frisado, porque 2016 já não pode mais ser ali substituído. Volto a dizer, substituído não pode ser retificado, são coisas à parte, tá bom? Frisa nessa questão porque é o detalhe ali, o detalhe dessa informação que faz essa grande diferença, né? Até mesmo porque quando a gente transmitia um balanço, ou melhor dizendo, entregava um balanço na junta comercial impresso, eu não poderia ir lá e substituir esse livro de qualquer forma, não poderia ir lá e rasurar, retificando aquele livro, né? Então, no formato digital é a mesma coisa. Importante o Valdemir frisar que não é retificação, porque em alguns cursos, em treinamentos que a gente ministra, a gente costuma ver muito isso. Então essa questão dessa mudança da regra de substituição se deu por alguns motivos. Em um treinamento, uma vez, em menos de um mês, uma colega retificou, substituindo aí o SPED 10 vezes em menos de um mês. Então vocês imaginam aí o prejuízo que isso pode trazer para o contribuinte, né? Rapaz, eu digo muito que às vezes em qualquer mercado, em qualquer especialização tem muito super-herói, né? Que Sim. dá para montar umas 5 Ligas da Justiça numa história dessa, né? Porque, pessoal, isso é uma coisa, é uma anomalia descomunal, tá certo? Imagina o seguinte, o que é um balanço, o que é uma DRE? E vamos para o conceito contábil do negócio, vamos voltar para a essência da contabilidade. É a demonstração do patrimônio e da estrutura de operação que a empresa tem. Financeira, econômica, patrimonial. É o como a sociedade vê que aquela empresa tem capacidade de geração de novos recursos, de geração de caixa, de geração econômica. Como é que você vai analisar ali o ciclo operacional, o ciclo financeiro daquela empresa, entendeu? Dentro de tantas outras informações. Como é que uma informação tão importante poderia ser simples de substituir, né? Verdade. E por isso vem o termo substituir e não retificar. Pessoal, balanço e DRE, DFC e todas as demonstrações contábeis que as empresas têm que mandar no SPED, volto a frisar, tem que mandar no SPED para ter validade jurídica, tá certo? São informações de extrema importância para a empresa, de extrema importância para o seu cliente. Então não há possibilidade de fazer de qualquer jeito. Não há a possibilidade de você só cumprir o prazo e para depois querer substituir. Porque falando-se em substituição, o que é que a gente pode dizer especificamente? Você tem que ir lá relacionando, vamos supor, cheguei nesses né? Exatamente, pronto, perfeito. Se eu vou substituir um arquivo, Danilo, o que é que eu tenho que fazer? Explica para o pessoal. Vai ter que detalhar pormenorizado todos os detalhes dessas alterações e ainda vai ter que ter um outro contador responsável para assinar, inclusive agora com o registro próprio, que é o J932. Então, é um cuidado muito grande. Então, essa questão da substituição, você só deve substituir a nível dos órgãos fiscalizadores se você não conseguir fazer essa correção a nível de extemporaneidade. Por exemplo, conforme o que diz a ITG 2000 e a CTG 2001 na sua terceira revisão. Então você só pode substituir esses livros se você não conseguir fazer essa correção extemporânea. Aí, como o Valdemir bem mencionou, você vai ter que entrar no processo de substituição e detalhando todos os detalhes, tudo aquilo que está lhe levando à substituição. E mais importante é que, se você não informa os motivos todos... Danilo, eu vou substituir... Olha, eu quero falar retificar. Olha, eu vou substituir aqui a minha ECD. E é o seguinte, Danilo, eu encontrei aqui 10 erros.
Aí eu fui lá, detalhei pormenores, como o meu amigo elegante falou, pormenores, fui lá no detalhe, Foi manual. Foi manual, né? Pormenores, é que esse rapaz é muito elegante. Pormenores, tudo aquilo que está contemplado, que me levou ao motivo de substituir a minha SCD. Aí, Danilo, eu substituí 10. Eu coloquei lá discriminados 10 motivos por quais eu estou substituindo. Mas eu cheguei ali, Danilo, por algum motivo, e na última hora eu verifiquei o quê? Rapaz, tem mais 3 motivos aqui que eu devo substituir. Aí o que acontece? A pessoa diz, não, já justifiquei 10, só tem mais 3, eu vou o quê? Vamos mandar assim mesmo, sem justificar os outros 3. O que acontece? Problemas, né? Aquele contador, ele tá se responsabilizando ali pelas 10 alterações, pelo menos foi o que ele detalhou lá no termo lá de substituição e também na assinatura que ele assinou, se responsabilizando ali pelas informações que foram detalhadas que estão sendo substituídas. Aí se você substituiu mais 3, ou seja, dando um total de 13, aquelas 3 ali que você substituiu já está passivo de penalidades por diversos motivos. Você não informou o motivo de você alterar aquelas informações na substituição do arquivo. E o que acontece? Você está cometendo um duplo erro. Mandou errado a primeira vez e mandou errado de novo a segunda vez, porque não detalhou na nota explicativa do motivo da substituição. Exatamente. Do termo. Então, falando de SCD, evitem substituição. Substituição é problema. Problema muito grave, tá certo, pessoal? Olha, imagina o seguinte, Danilo, esse caso aqui também é bem interessante de se falar. Eu tava lá no meu escritório, a gente teve uma troca de clientes, né? Um cliente novo chegou à empresa e o colega falou o seguinte, não, manda a SCD aí por mim aí. O que é que você acha de você mandar, se eu te mando, Danilo, se você tem sua empresa de contabilidade e eu tenho a minha, você vai lá, por todas essas qualidades técnicas que você tem, adquira esse cliente para você, que ninguém perde cliente, né? Você adquire um cliente, esse é um conceito interessante de mercado. Adquira esse cliente. Aí eu te olho assim, Danilo, já que o cliente agora é teu, manda a SCD e a SF. O que você acha dessa solicitação gentil? Você está se responsabilizando por uma informação que não foi você que gerou. Então você não tem como atestar, a não ser que você faça uma auditoria muito grande aí, nessas informações, você não tem como atestar se essas informações são verídicas ou não. Então você está se responsabilizando por uma responsabilidade que não é sua. Então você tem que ter muito cuidado quando você faz esse tipo aí de operação, né? Então na SCD, mesmo que ocorra a troca de contador no período, um contador pode ficar com o seu período e o outro contador com o segundo período. E lá na SF, o último contador é que vai se responsabilizar por juntar tudo, né? Exato. Então, cada contador é responsável pela informação do seu período, do período que você gerou a informação. E é até interessante quando a gente fala sobre esses períodos e fala até, para falar para os colegas aqui, que é o seguinte, na SCD, você pode mandar até 12 arquivos. Tá certo? Porque ela tem uma capacidade máxima ali de compilar dados. Então, se a empresa tem muita informação, você pode mandar até 12 arquivos. Então, se você pode mandar 12 arquivos, se você está rompendo agora com algum contrato seu está sendo rompido nesse exato momento, você tem que mandar um SCD de janeiro a maio. Perfeito. E o outro contador vai pegar de junho a dezembro. Tá certo? Um com 5 meses, outro com 12 meses. E a SF consegue puxar esses arquivos e consolidar lá. E você vai poder ter essa tranquilidade aí nesse momento. Pessoal, não se responsabilize pelas informações que você não conhece, que não foi você que trabalhou tecnicamente. A gente parte do princípio, Dani, que todo contador é capaz. Mas, partindo desse princípio também, não custa nada verificar e cada um ficar responsabilizado pelo que ali executou naqueles períodos, né? Então é importante a gente salientar isso. Danilo, aqui eu acredito que a gente conseguiu aqui elencar os nossos principais pontos aqui que eu estava querendo nesse momento, para que a gente possa mandar aqui nessa live esses esclarecimentos. O que mais você acha de importante que a gente pode estar comentando aqui, já que a gente está nessa reta final aqui dessa live? Bom, pessoal, uma dica importante para quem está obrigado a entregar SCD. Eu sei que é complexo, eu já passei isso em alguns treinamentos, mas quem está obrigado a SCD, evite transmitir a SCD antes de validar a sua informação dentro da SF. Como eu disse para vocês, todo mundo que está obrigado a SCD vai ter que recuperar a SCD dentro da SF, que a gente vai mandar no último dia de julho, não é isso?
Então o que que acontece? A ECF é uma declaração bem mais robusta, bem mais inteligente do que a ECD. E quando você for cruzar aqueles dados, você vai encontrar várias divergências que você não percebeu na sua ECD. Então todo mundo que está obrigado a ECD, procure validar ela dentro da ECF antes de transmitir. Você não precisa transmitir primeiro, basta você assinar com o certificado aí do responsável legal ou da própria empresa e o certificado do contador, pega esse arquivo e recupera dentro da ECF. E aí você conseguirá fazer as devidas validações. O Davidson ali está perguntando, Danilo, se ele não está no conjunto de obrigatoriedade de informar a ECD nesse momento, se ele poderia mandar de maneira facultativa após esse período. Davidson, se você não é obrigado, você pode sim mandar após o período 31 de maio a ECD. Na verdade, o que a gente mais recomenda é que você usem a ECD, nós como contadores, porque, Danilo, é prático, é rápido, é simples e cada um tem sua responsabilidade ali descrita. E uma vez lembrando que no começo da ECD, tudo era assinado como certificado CPF. E hoje a gente já mudou essa questão, né? A gente já mudou essa questão. O SNPJ, correto? Também pode ser assinado pela parte da empresa. Pessoal, e sem multa nenhuma, tá bom? Então você pode sim mandar, tá certo, Davidson, sem nenhuma preocupação. A Alzira, também nossa colega ali, nossa amiga, nossa contadora, bom dia, Alzira. Pessoal, queria aqui agradecer a todo mundo, queria agradecer especialmente o Danilo. O Danilo ficou sem voz nesse exato momento. Danilo, você é um cara que eu admiro pessoalmente, profissionalmente. Danilo é um homem, o Danilo é uma pessoa extremamente dedicada, tanto que está aqui com a gente para essa live. E o estado dele, da voz, já diz tudo o comprometimento sobre o Danilo. Agradeço também aqui a nosso quadro lá do Conselho Regional de Contabilidade, por sempre estar buscando ali fazer essas viabilidades dessas lives, porque não é fácil. O Danilo tem uma agenda muito intensa, eu também tenho, então acaba que a gente tem uma certa dificuldade, mas a gente garante a vocês que vai aumentar ainda mais essa constância de informações para que sejamos mais precisos ao ajudar a nossa classe, tá certo? A Zulene Oliveira, parabéns para os colegas contabilistas. Zulene, você é uma querida, muito obrigado, que é isso. Olha, pessoal, de fato, muito obrigado ao Conselho Regional de Contabilidade, à comissão do SPED que se faz aqui presente no nome do Danilo, muito obrigado por passar esse tempo com vocês. Um forte abraço, te vejo aí na próxima live. Obrigado a todos.